Salve, salve pessoal do canal Patrick de Oxóssi. Nesse vídeo aqui a gente vai estar respondendo uma dúvida, tá? Então acompanhe do início ao fim que eu tenho certeza que vai sanar às vezes a sua dúvida. E se não sanar, vai agregar mais conhecimento a você. Então acompanhe. Outra coisa muito importante, pessoal, não esquece de curtir, compartilhar. E o foco do canal sempre foi esse, que é responder dúvidas, né? Que as pessoas deixam aqui pra gente. Isso faz com que o conhecimento de vocês cresçam e as suas dúvidas sejam sanadas. Então acompanhe e, é claro, participe deixando a sua dúvida caso você tenha uma, tá bom? Pessoal, vamos lá. A pergunta aqui no caso é a pergunta da Ana Leide Silva. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, que ela pergunta o seguinte: boa noite. Boa noite. A minha dúvida é se quando o pai de santo ele falece, no caso ele desencarna o pai ou a mãe de santo, né, os orixás desse mesmo pai de santo que faleceu podem ficar para alguém, ou seja, filho de santo que não seja filho de sangue. Um exemplo, eu tenho ali meus filhos de santo dentro de um terreiro, não são meus parentes, não são meus familiares, né, são apenas filhos de santo, né, e eu desencarno. Então eu tenho ali o meu orixá Ogum e eu desencarnei. Pode acontecer do orixá Ogum que eu carrego passar para um filho de santo, uma pessoa que não tem ligação sanguínea comigo? Então, isso vai depender do ponto de vista e de quais formas estamos falando. Primeiramente, vamos falar para uma questão espiritual, para vocês compreenderem. Dentro de uma questão espiritual, vibratória, energética, não. Isso não é possível e isso não irá acontecer. Tendo em vista que os orixás, eles acompanham necessariamente ou eles fazem parte da ancestralidade de cada indivíduo. Exemplo, se eu carrego o orixá Oxóssi, se Oxóssi está à frente da minha coroa, ou Ogum, ou qualquer outro orixá, isso quer dizer que aquele orixá, ele faz parte da minha ancestralidade. Então, aquele orixá, ele é individual para mim. Ele pode sim acompanhar futuramente os meus filhos, os meus netos e por aí vai indo. Por quê? Porque continuará fazendo parte da ancestralidade deles, devido a essa ligação sanguínea. E é claro, o meu tataraneto, eu serei um ancestral dele também. E o meu orixá, sendo meu ancestral, também será um ancestral do meu tataraneto. Então, é uma questão de lógica, é uma sequência energética de ancestralidade. Isso envolve energias, vibrações e por aí vai indo. Agora, essa forma sim, desta forma, quem vai herdar este orixá, por assim dizer, ou até mesmo entidades, será somente a linhagem sanguínea. Fora isso, outras pessoas não estarão herdando, não estarão possuindo aquele orixá, tá bom? Ah, mas é um filho de santo muito próximo, mas é uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com o pai de santo? Não, isso não acontece. Mas a gente tem também uma outra forma de explicar isso, que no caso aí pode acontecer. Qual seria essa forma? Nesse caso estaríamos falando sobre firmezas ou questões mais materiais. Tá, eu ia falar sobre Igbá, mas eu não vou falar. Para resumir, eu vou falar sobre assentamento ou firmeza. Vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que consiste um assentamento, um Igbá ou uma firmeza. Vamos dizer que eu tenho ali o orixá Ogum e eu monte um assentamento, ou eu tenho o Igbá do meu orixá Ogum, que no caso é um material, são vários materiais, né, vários elementos, tá, que vão constituir essa ritualística. E esses elementos juntos, eles vão representar o meu orixá. Então esse material, que é o assentamento, que é o Igbá, que é a firmeza, ele vai representar o meu orixá. Este assentamento, este material, ele normalmente será herdado pela minha linhagem sanguínea. Porém, a gente está falando de uma questão material e não necessariamente só energética, só espiritual. Deixando bem claro que isso é um material, sim, espiritualmente falando, contém energia, contém carga e por aí vai indo, tá? Porém,
é uma questão material também. Então o que acontece? Às vezes os meus filhos, os meus parentes, os meus ancestrais não são da mesma religião, enfim. Então esse Eguibá ou esse material, ou este assentamento, sim, ele pode ser passado para uma pessoa de dentro ali do terreiro. Um pai pequeno, ou um médio que era próximo ao pai de santo, um médium que era próximo, que tinha uma ligação com o pai de santo, pode sim acabar herdando ou pode acabar possuindo aquele Eguibá, pode acabar possuindo aquele santo material, né, ou aquele assentamento. Deixando bem claro que isso também vai depender muito da cultura, da doutrina e de qual terreiro estamos falando. Porque existem terreiros que após o falecimento do pai de santo ou da mãe de santo, esse assentamento, ou esse Eguibá, ou essa firmeza é desmanchado e não é passado para ninguém, pois como ele desencarnou, então tudo que ele deixa na Terra em questões materiais relacionados a esta parte espiritual são desfeitos, então não é passado para ninguém. Mas existem doutrinas que são passadas, né? Ou seja, que desencarnou, vamos passar ali para o médio próximo, então pode acontecer, mas aí nesse sentido, estamos falando propriamente de uma questão material. Então, aquele material, mesmo que ele tenha energia, ele será passado ali para um filho de santo. Mas é um material que tem a energia do orixá. Não quer dizer que aquele material seja o orixá, e sim que ele carrega a energia do orixá. Deu para vocês compreenderem? É claro que se ficou mais alguma dúvida sobre o assunto, basta você deixar nos comentários deste mesmo vídeo. E mais uma vez lembrando, curta e compartilhe e não esquece de nos acompanhar para você agregar cada vez mais o seu conhecimento. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.